Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente ensinar como você faz para chamar outros blocos dentro da linguagem ST, blocos FBs, blocos FCs e como eles interagem ali dentro do CLP. Vale muito a pena conferir, muitos profissionais têm dúvidas de como fazer isso dentro do sistema. Bom, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, curte nosso vídeo e compartilhe com seu amigo que quer aprender mais sobre Indústria 4.0 e automação industrial. Pessoal, retornamos dentro de instantes. Pessoal, para demonstrar a questão de funções, né, e como a gente chama, na verdade, são os blocos de funções, como a gente chama ele dentro da linguagem ST, eu criei aqui um bloco em específico para a gente poder observar a questão da execução desse bloco, né? Assim como o temporizador a gente tinha mencionado nos vídeos anteriores, que trabalham em uma tarefa de uma maneira um pouco diferente, né? Então, quando você tiver um temporizador dentro de uma linguagem ST, ele não vai parar a execução, vai ficar dentro daquele temporizador. Normalmente isso somente ocorre com as estruturas de repetição, e a gente trouxe esse programinha aqui em Ladder até para facilitar o entendimento de como ele funciona. Aqui o que a gente tem? A gente só tem um temporizador que ele vai contar 10 segundos para mover 100 para essa variável aqui, tá? E aí eu já vou demonstrar aqui como que ela funciona. O que eu vou criar, pessoal? Eu vou criar aqui uma funcionalidade nova, né? Um bloco novo na realidade. Vou criar ele como um programa simples, porém não em Ladder, em linguagem ST, para que a gente faça a chamada desse outro bloco que a gente acabou de desenvolver, né? Eu vou chamar isso aqui de função, tá? Função underline ST, tá? Então, só para a gente poder entender esse contexto. Bom, vamos colocar ela aqui dentro. Ela é uma função simples. Vamos vir aqui na nossa rotina principal e a gente chama essa função ST aqui dentro, tá? Então, beleza, está chamando só para a gente garantir que ele vai ser executado. A chamada vai ocorrer para ele executar. E o que eu vou fazer aqui dentro, né? Aqui eu vou chamar aquela função ali que foi criada. E dentro dessa função simulação, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu acho que eu não expliquei. Aqui dentro, essa variável aqui calculada, a gente passa ela como um parâmetro, tanto in quanto out. Então, o que isso quer dizer? Que essa variável, ela recebe, ela vai ser executada e devolvida, tá? Então, aqui a gente tem o timer e o reset, eles funcionam somente dentro desse bloco. E por que eu criei tudo isso? Já vai fazer sentido. Eu vou trazer para cá Input Assistant, vou vir aqui chamar essa função aqui, ó, função simulador, tá? Vou chamar ela aqui de teste, beleza? Vou dar um OK aqui, e aí você pode observar que ele está pedindo para mim exatamente o parâmetro que eu tenho que passar para dentro da função. Porém, esse parâmetro aqui que eu vou passar, eu vou chamar ele de var 01, né? Melhor, var 01, e vou chamar ele, né? O tipo, né? Do tipo int. Eu vou trazer essa var 01 aqui para dentro, vamos lá, var 01, tá? Que é aquela variável ali que a gente passa. Como que funciona esse bloco, né? Esse bloco é que ele vai receber essa variável do tipo int, ele vai contar 10 segundos, deu 10 segundos, ele move 100 aqui para a variável calculada e fica repetindo isso daí. Porém, aqui é o grande detalhe, né? O que muita gente confunde quando a gente trabalha chamando uma outra função, muitas pessoas entendem que você chama essa função, que ele vai ficar aqui dentro executando, e depois, somente quando essa função terminar, né, que ele vai devolver para a gente aqui. Porém, observe que dentro dessa função ele tem um temporizador, tá? Então, essa execução, ela não vai ficar parada dentro do bloco. E para provar isso, o que eu vou fazer? Eu vou trazer var 01, né, e vou colocar aqui, no caso do var 01, eu vou colocar aqui var 01 mais 1. Só para a gente poder entender. E aí o que vai acontecer? A cada scan aqui do CLP, ele vai começar a calcular aqui dentro. Porém, se você observar, essa var 01 a gente manda lá para dentro do sistema. Para dentro do sistema não, né? Para dentro do nosso bloco. Deixa eu partir aqui o meu CLP, né? Deixar ele aqui rodando. Vou trazer para cá e vou fazer o download aqui dessa aplicação, tá? Já vai fazer sentido. Então, o que a gente pode observar aqui, ó? Por mais que essa variável a gente está mandando lá para dentro do CLP, e a gente fala que passando o tempo ela vai contabilizar 100, tá vendo ali, ó? Agora sim ele contabilizou 100. Tá vendo que, independente do que está acontecendo aqui dentro do bloco, a gente manda a variável lá para dentro e ele devolve. Por quê? Porque dentro dessa função, ó, ele não muda o valor dela. Porém, se você observar, independente disso, independente desse tempo ter passado e a gente escrever 100 aqui ou não,
dentro da minha linguagem ST, ele continua executando ciclicamente, tá? Então, independente aqui desse timer aqui que a gente coloca aqui dentro, você pode ver que ele continua a execução do programa, né? Então, isso daqui é muito importante, antes mesmo da gente começar a falar em criação de blocos, né? E a gente chamar esses blocos dentro do CLP, aliás, dentro do CLP não, dentro da nossa função ST, tem que ficar claro que a execução aqui dentro, ela não impede, ele vai lá dentro, executa e já retorna. Independente de eu ter um temporizador aqui dentro, ele não vai esperar esse temporizador contabilizar todo esse tempo para voltar aqui para dentro da função, tá? E por que eu trouxe esse vídeo explicando essa questão aqui de execução dentro, né, dos blocos que a gente chama dentro da linguagem ST? Justamente para quando a gente for trazer um exemplo com vários blocos sendo chamados, para você não ter essa percepção de que quando eu faço uma chamada aqui dentro desse bloco, que ele vai terminar de executar, né, ele só vai executar no final ali por debaixo dos panos, ele termina de executar. Porém, esse temporizador é como se ele tivesse uma tarefa separada, contabilizando esse tempo. Então, uma vez aqui que a gente chamou essa função, quando ele chega aqui dentro, né, dentro dessa função simulação, o que vai acontecer? Esse bloco aqui, ele vai estar contabilizando o timer. O timer não necessariamente ele precisa terminar de executar o timer para chamar essa função. Então, durante essa execução, é muito importante que você entenda que essa lógica que ela está acontecendo, deixa eu até fechar ali que é a mesma lógica, que essa lógica de contagem de tempo, ela está acontecendo, porém uma vez que ele entrou ali dentro, ele percebeu que tem essa chamada, e para ele, né, por mais que aqui eu estou contando a temporização, e você vê que existe aqui uma tarefa fazendo essa contagem de tempo, ele simplesmente pula essa linha, vem aqui para baixo, verifica aqui, não deu timer ainda, volta aqui para dentro da função principal e ele faz a contabilização aqui do que a gente fez aqui dentro da variável 1, né? Então, através disso, você pode observar que independente, né, novamente, né, eu já trouxe essa função de temporização, né, mas somente chamando o temporizador aqui dentro, mas nunca tinha colocado uma temporização, um temporizador e uma função que é chamada dentro da linguagem ST. Tá? E o que a gente vai trazer agora? Vou trazer para vocês, né, um exemplo aqui de um motor, a gente chamando uma rotina do motor, mas para que isso fique claro de como funciona essa execução. Bom, aqui a gente está trazendo já um exemplo um pouco mais complexo, né? Então esse daqui é o motor que a gente usa no nosso curso de Fundamentos da Automação. Então aqui já é um motor um pouco mais completo, onde já tem verificação de feedback, de falha e tudo mais, né? Status do motor. E aí o que acontece, né? Dentro do nosso curso a gente utiliza a linguagem CFC para chamar alguns motores. E aqui eu quis demonstrar, até mesmo para a gente poder fazer um gancho, o como que a gente vai fazer para chamar essa rotina motor aqui dentro, né? Então você observe que, vamos colocar aqui, vamos dar um tag para ele, sei lá, PM1000, que seria uma bomba aqui. Vou dar um OK. E aí você olha que ele está chamando esse bloco inteiro. E a partir de agora a gente começa a fazer uma série de chamadas aqui. Vamos colocar aqui segurança. Vamos chamar de seg. A gente vai vir aqui dar um OK. Né? Aqui vamos colocar manual automático. Manual underline alto. Né? E aí você observa que funciona da mesma maneira, né, com que a gente cria, vamos colocar interlock, underline PM1000, por exemplo. Você pode observar que ele funciona exatamente como quando a gente faz uma chamada dentro do ladder, né? Então não muda muito, né? Vamos colocar aqui liga underline PM1000. Vou colocar tudo minúsculo aqui, que é só para exemplificar. Já no próximo vídeo a gente vai tratar um pouco mais no detalhe, mas essa parte da execução, né, extremamente importante. Liga underline PM1000 underline manual, tá? Então a gente entendendo a execução, a gente consegue trazer mais dispositivos, né? Feedback, vamos lá, feedback underline PM1000, né? Um outro parâmetro aqui, também booleano. Aqui a gente vai colocar o reset, né? Que seria um reset geral. E aqui a saída, vamos colocar aqui saída underline PM1000 também, né? Saída underline PM1000, enter, vamos declarar ela aqui, opa, saída PM1000, deixa eu puxar para cá, tem algum erro aqui dentro da lógica, esqueci alguma coisinha, deixa eu ver, segurança, auto,
interlock PM1000, liga PM1000. E o último dado aqui, na verdade... Ah, perdão, pessoal. Aqui ele tem esse símbolo que indica que essa saída é uma saída, né? Então muda um pouquinho, né? Deixa eu colocar aqui status underline PM1000, tá? Vou dar um enter aqui, ele pede uma variável do tipo int, né? Deixa eu só ver aqui o que eu errei aqui, para que ele esteja com o saída. Deixa eu compilar aqui, ver o que está errado. Aqui not convert. Pessoal, é que quando eu fui criar aqui, ó, a variável booleana aqui, o PM1000, por algum motivo, ó, isso aqui é até interessante acontecer, já fica a dica, às vezes a gente cria a variável do tipo errado. Tá vendo aqui que eu criei a saída do tipo string? Essa saída aqui, ela é do tipo booleana, tá? Eu não me atentei na hora que ele estava criando as variáveis, tá? E eu criei a variável do tipo errado. Então, quando geralmente a gente tem ali um bloco, né, indicando pra gente um vermelhinho embaixo, quer dizer que ele tá errado, né? Pessoal, eu vou fazer isso aqui, até mesmo pra gente poder observar como que funciona, deixar somente a bomba aqui. Bom, pessoal, isso aqui é uma maneira em que a gente cria os FBs, que são os FBs já utilizados ali. A gente pode criar em qualquer linguagem um FB, não necessariamente a estrutura ST, uma linguagem ST, ela precisa ser 100% criada numa linguagem. Né? E Ladder também funciona da mesma forma, né? A gente não precisa ter tudo criado em Ladder, nem tudo em ST. Deixa eu fechar aqui, trazer o motor para cá. A gente pode, sim, misturar, vamos dizer assim, todas as linguagens. Então a gente vê aqui, ó, todos os itens que estão faltando. Deixa eu colocar para demonstrar aqui dessa forma, que aí a gente consegue enxergar quais são os sinais ali que estão faltando e a gente faz uma simulação rápida aqui dentro desse motor, né? Dentro dessa lógica aqui, que é a lógica desse motor. Então aqui a gente pode observar, ó, faltam vários sinais aqui, a gente vai vir aqui, não estou observando nem aqui aonde eu chamo o bloco, mas sim, ó, falta segurança precisa estar em true, vamos colocar aqui em automático, interlock da PM em true, só para a gente poder observar. Vou vir aqui e escrever todo mundo aqui dentro, a gente pode observar a linha aqui, ó, já está tudo funcionando. Aqui ele está em falha, eu vou dar um reset, deixa eu fazer um reset aqui, write, reset, aqui write, e aqui a gente já pode observar, né? Bom, tá status 0 aqui, né? Que você pode observar status 0, desligado, status 1 ligado, status 2 em falha. O que a gente vai fazer aqui, só para poder observar, né? Dentro da nossa estrutura ali de lógica, né? Como ele está em automático, só falta o liga. Dentro da nossa estrutura de lógica, se eu vir aqui e der um liga nele, ó, cadê liga? Só para eu me localizar. Liga PM1000. Ó. Se eu vir aqui e der um liga, beleza? Ele vai ligar a saída e ele começa a contabilizar o tempo, tá vendo? Independente da situação, se eu fizer uma chamada de mais um bloco, como é 30 segundos aqui, a gente já deixou um tempo extenso para a gente poder explicar. Mesmo que eu tenha uma chamada de bloco aqui depois, ele vai executar essa linha aqui embaixo. Ele não vai esperar passar todo esse tempo. Bom, só para não gerar a falha aqui, eu venho aqui, vou dar um feedback aqui para o meu sistema. Né? Caiu aqui o temporizador. Então, um exemplo, pessoal, se você tiver vários blocos aqui sendo chamado dentro dessa estrutura, ele não vai esperar contabilizar todos esses tempos. Aqui a gente só tem uma bomba, né? Eu poderia ter outros motores aqui, tudo sendo chamado, né, dentro dessa mesma estrutura. Então, por mais que a linguagem ST, e quando a gente olha algumas linguagens de programação, a gente chama a função, ele executa, né? E a gente tem algumas características, né? Dentro dessas funcionalidades. No caso aqui da linguagem ST, ela funciona exatamente como a linguagem Ladder, tá? Deixa eu colocar aqui PM2000, por exemplo, só para a gente poder finalizar aqui e entender essa questão de estrutura. Então aqui você pode observar, eu já chamei mais um motor, eu posso ter várias chamadas de bloco e ele funciona exatamente como funciona em Ladder, tá? Então, uma vez que a gente faça essas chamadas, ele vai entrar aqui dentro, vai executar, vem aqui embaixo e executa. Se eu tiver dois motores, por exemplo, né? Já no próximo vídeo eu vou trazer alguns motores a mais aqui para a gente poder observar esse funcionamento, mas é extremamente importante que isso aqui gera muita confusão. Se esses timers e tudo que está aqui acontecendo dentro do bloco, né, não dentro aqui, né, porque aqui a gente está dentro da linguagem C, como a gente faz uma chamada de uma função FB, então aqui dentro ele vai chamar e vai executar dentro dessa função FB.
Isso não pode ter esse entendimento de que ele vai entrar dentro dessa estrutura de blocos e enquanto ele não terminar esse timer aqui, essa verificação, ele não vai sair. Muito pelo contrário. Quando eu tiver 10, 15, 20 motores aqui, todos esses timers eles estão correndo em paralelo. Porém, toda essa questão cíclica de execução aqui do programa, ela continua, assim como já foi demonstrado lá no bloco de temporizador, e aqui a gente trouxe uma característica um pouco mais delicada, né, que é quando a gente trabalha aí com funções FB. Bom, pessoal, quis trazer isso daqui para a gente adiantar um pouco, o vídeo já ficou bem extenso, já no próximo vídeo a gente traz mais motores aqui para a gente trabalhar, a gente traz até mesmo em outros CLP para a gente poder observar que todos eles funcionam aí com a mesma estrutura. Bom, pessoal, se você não curtiu, né, o vídeo, já curta, né? Compartilha com seu amigo que quer aprender sobre indústria 4.0 e automação industrial e já se inscreva aqui no canal para ficar atualizado aí com todos os vídeos que a gente vai liberando aqui dentro. Pessoal, esse vídeo termina por aqui, fica aguardando vocês aí para no próximo vídeo.